dia a todos, meu nome é Regina Mello, eu sou gerente executiva de saúde aqui na Viveste e estou nesse dia muito especial que nós remetemos ao Setembro Dourado, né, de prevenção ao câncer infantil e ao mês de outubro. Então nós estamos gravando esse Vivicast bem no final de setembro para iniciar, para ser divulgado em outubro, que é o mês da criança. E eu trago aqui duas pessoas extremamente importantes, reconhecidas, para falar, para discutir aqui conosco sobre esse tema. Então trago o professor Vicente Oddoni, que é professor titular da USP e coordenador científico do Itaci, e o Gabriel Chabonnier, que é o CEO da ISA Seguradora e presidente do conselho da Fundação Criança. Então, muito bem-vindos. Conheço essas duas personalidades há um bom tempo. Então, o professor Vicente, da época que eu estava no Círio, né, há muitos anos, e que ia lá discutir os casos de patologia com os gestores. E o Gabriel, que foi um presente que eu ganhei no meu trabalho antigo e que a gente se conheceu, fez uma amizade, que depois me convidou para fazer parte também da Fundação Criança do Conselho. Então, agradeço muito vocês estarem aqui para falar de um tema tão importante conosco. Nós que agradecemos. Obrigado. Muito obrigado, Nilson. Eu vou, então, começar aqui a nossa conversa pedindo para o professor Vicente falar um pouco sobre o câncer infantil, sobre as estatísticas, sobre o que é a vida dessas pessoas, né, que também possuem o câncer infantil. Olha, o câncer infantil, sem medo de errar, a gente pode dizer que é uma das áreas da medicina e talvez até do conhecimento humano que mais tem evoluído em um curto espaço de tempo, né? A gente marca o início da moderna era do tratamento do câncer infantil com a publicação dos dados do Dr. Sidney Farber em 1948, quando ele publicou os primeiros resultados em leucemias, as respostas transitórias a bem da verdade, mais respostas. Em pacientes com leucemia, foi o início do tratamento quimioterápico efetivo em câncer infantil e que, enfim, tem tido esse progresso fantástico até os dias de hoje. Então, nos anos 50, início dos anos 50, o diagnóstico de câncer, na maioria das vezes, porque o câncer infantil, diferente do adulto, ele, via de regra, é um câncer disseminado, espalhado. O adulto, muitas vezes, tem cânceres mais localizados, então eles podem ser operados, removidos. Então, a gente tem pacientes curados de câncer de adulto reconhecidos há mais tempo do que no câncer infantil. Mas no câncer infantil, como é uma doença, via de regra, disseminada, ela somente começou a ter sucesso terapêutico, digamos assim, quando a gente tinha algum instrumento que pudesse abranger o organismo como um todo. Isso foi com a quimioterapia, que, como nós mencionamos, começou no final dos anos 40 com o Dr. Sidney Farber. E essa coisa evoluiu de uma maneira fantástica. Hoje a gente celebra chances de cura do câncer infantil extremamente elevadas. Cura com aquilo que a palavra cura quer dizer mesmo, né? O pediatra, né, quem trata com criança, é muito generoso em usar a palavra cura, né? O que é cura? Cura, você tem uma expectativa de vida X, de repente você tem uma doença qualquer, enquanto você está doente, a tua expectativa de vida cai, e você vai estar curado quando? Quando aquele problema for resolvido, a tua expectativa volta àquilo que estava antes. Isso às vezes é difícil de falar em câncer infantil, porque é uma doença rara, numericamente rara. Não menos importante, mas numericamente rara. Mas, hoje em dia, o acúmulo de pacientes já nos permite dizer isso, particularmente com relação aos leucêmicos. Então, isso tudo traz para a gente uma responsabilidade que vai além do processo de cura, pura e exclusivamente. Vai também no processo de integração dessas pessoas na sociedade, da vida social, da participação social, da vivência de tudo aquilo que faz parte do contexto do ser humano, né? Sonhar, casar, constituir família, ter seus filhos, enfim. Todas essas possibilidades são reais hoje em dia para crianças que têm câncer, e tudo isso tem de ser trabalhado de uma maneira tão importante como o contexto da cura biológica propriamente dita. Ainda existe um grau de insucesso
que cada vez é menor, mas ainda ele existe, e é muito importante nós entendermos o quanto esses pacientes têm de ser privilegiados, cuidados, enfim, permitindo que eles usufruam do seu dia a dia da melhor maneira possível, mas tudo isso torna essa área uma área abrangente, holística e fascinante, né? Excelente. Gosto muito quando o senhor fala dessa questão da vida, do casar, né, dos próximos passos. Para você ter ideia, olha, hoje em dia, se você pegar qualquer coisa entre 15 e 45 anos, né, adolescentes e adultos, jovens. Não tão jovens, mas vamos jovens. A estimativa é que hoje em dia 1 em cada 250 pessoas seja um sobrevivente de câncer infantil. Quer dizer, é um elenco de pessoas muito grande. Então, realmente, as responsabilidades com esse pessoal, que é uma parcela muito expressiva da sociedade. Só a gente imaginar, esses números são muito, muito marcantes. Então, o quanto a gente tem de olhar para eles como seres integrantes do processo social, quanto eles têm de estar integrados, partícipes, enfim. Enfim, usufruindo de tudo aquilo que constitui a vida social, a vida produtiva da pessoa. E, professor, o que é necessário fazer para que os índices de cura sejam ainda maiores? Veja, é claro que é muito mais fácil você subir de 0 para 50 do que de 70 para 75, é evidente. Nós estamos numa fase do tratamento do câncer infantil que os resultados têm ficado relativamente estáveis num nível alto já há um bom tempo. E o que está fazendo a diferença no dia de hoje? Nós passamos por várias épocas do tratamento. A era da quimioterapia convencional, que é uma quimioterapia convencional, ela atua sobre o organismo como um todo, ela atua preferencialmente sobre as células cancerosas, as células doentes, mas ela não é inteligente a ponto de poupar as células normais. E aí você tem as colateralidades, etc., que muitas vezes são extremamente expressivas. Nós ainda dependemos fundamentalmente da quimioterapia no tratamento do câncer infantil. Outros recursos, como a cirurgia, a radioterapia, eles têm uma aplicação muito importante ainda, mas um pouco mais limitada. Mas hoje em dia nós estamos na era da imunoterapia, ou de uma maneira mais ampla, da terapia dirigida. Quer dizer, você identifica elementos alterados dentro dos tumores, dentro dos vários tipos de câncer, e atua sobre esses elementos. Qual é a vantagem disso? Você vai ter uma atuação seletiva. E dessa forma você vai poupar as células boas dos sofrimentos que ela teria com tratamentos convencionais. O próximo passo, esse está realmente incipiente, a minha geração certamente não vai ver isso, as gerações subsequentes certamente vão ver, que é a terapia genética, que é onde nós vamos tentar atuar sobre a causa específica do câncer. O câncer é uma doença genética. Quando eu falo genética, não quero dizer hereditária. Pode sim ser hereditário algumas vezes, mas isso é numa raridade muito grande. Na imensa maioria das vezes são casos esporádicos, mas eles são provocados por alteração dentro do cerne das células, dentro do seu núcleo, dentro dos seus cromossomos. Então, ali é uma doença genética. Quando nós aprendemos ou conseguimos controlar essas alterações de uma maneira precisa, nós estaremos tratando verdadeiramente a causa dessa doença. E aí nós chegaremos ao ponto ideal, tratar a causa de uma coisa, porque hoje em dia a gente trata os efeitos, fundamentalmente, né? E falando nesses efeitos, professor, como fazer para ter o diagnóstico precoce? Que mensagens a gente pode passar para as pessoas, que atenção as pessoas, né, os familiares devem ter para que tenha o diagnóstico cada vez mais precoce? E como isso muda? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de adulto, a gente tem uma série de situações que podem ser orientadas no sentido preventivo. Por exemplo, a gente sabe que fumar, o indivíduo vai ter uma maior chance de ter doenças cardiovasculares, câncer, etc. Então, posso orientar a pessoa a não fumar. As senhoras têm os seus controles de saúde regulares, etc., etc. E tal. Em criança, o processo preventivo ele não é tão relevante assim. Não que ele não exista, não que ele não deva ser adotado. É evidente que se você pegar uma criança
e instituir maus hábitos nessa criança, ela mais cedo vai ter os problemas. A gente sabe, por exemplo, que populações, por exemplo, que são desde criança habituadas a mascar chicletes de tabaco, por exemplo, eles têm uma incidência de câncer de pulmão que ocorre mais precocemente do que na idade habitual. Mas, via de regra, os casos surgem nas crianças e o que é importante é perder alguns dogmas que existem ainda hoje em dia. Um deles é que o câncer infantil ocorre em crianças predestinadas a ter. Tá? Isso é uma inverdade, como nós falamos, o câncer é uma raridade. Na verdade, num percentual muito pequeno de casos apenas, a gente é capaz de detectar situações de base que precipitam o surgimento do câncer. E outro conceito que é importante é que as pessoas imaginam muitas vezes que o câncer surge de uma maneira que é só olhar para a criança e o diagnóstico está feito. De fato, existem algumas situações, alguns momentos em que você olha para uma criança e não há outra possibilidade para aquilo que a afeta que não seja um câncer. Mas, via de regra, o câncer simula situações pediátricas corriqueiras. Qual é o sinal mais frequente de uma leucemia? O mais comum é febre. Febre que dá em tantas e tantas coisas. É evidente que se a criança tiver uma febre, ela não vai sair correndo e pensar que ela está com uma leucemia, não é isso. Mas se aquilo não tem explicação, não resolve, se acentua, não ter medo de pensar no câncer. Aí é a terceira mensagem. Não se justifica hoje em dia um pensamento fatalista com relação ao câncer pediátrico. A maioria das vezes, a maior parte das vezes, estima-se que em até 80%, 85% dos casos, ou até um pouco mais, esses cânceres possam ser curados. Então, é uma briga que vale a pena ser brigada. E é aí que a gente tem de se colocar, né? Perfeito. Acho que é bem importante nós ressaltarmos que não são todas as febres, né? Porque senão daqui a pouco nós vamos causar um alarde, né? E é isso que o senhor colocou. Febre mais prolongada, né? Não tem uma Não explicação. identifica outra... Não ter medo de pensar. Porque muitas vezes você não pensa porque eu não quero que surja essa coisa, essa doença. É evidente, ninguém quer. É claro que ninguém quer. Mas não podemos ter medo de pensar, até porque, aí vem aquilo que você falou antes, quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, mais nós vamos estar ajudando essas crianças. Quanto mais tarde nós fizermos o diagnóstico, mais complicações ela vai ter daquele câncer que estaria instalado nela já há um bom tempo, e mais difícil vai ser ofertar os tratamentos com toda a sua toxicidade, a sua morbidade, particularmente que é associada particularmente aos esquemas quimioterápicos, que, como eu disse, ainda são fundamentais no tratamento do câncer infantil. Perfeito. Bom, para continuar aqui a nossa conversa, eu queria chamar o Gabriel, que teve uma história pessoal. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre essa história pessoal, que, graças a Deus, teve um ótimo desfecho, e como isso depois também te conduziu para a Fundação Criança. Mais ou menos em 2014, né, tive a oportunidade de conhecer o professor Vicente de uma forma inusitada. Minha filha foi diagnosticada com sarcoma de célula clara de rim esquerdo, que é um câncer muito agressivo. Ela tinha 2 anos e 8 meses, não teve febre, foi simplesmente a mãe teve a lucidez ou a percepção feminina, ela estava com coriza, nariz escorrendo, e decidiu levá-la no pediatra, que é o Dr. Belízia. E no pediatra, né, ele, tudo bem, como é que está aqui? E fez a auscultação, né, que é palpar o abdômen, e viu que havia uma massa, uma bolinha, né, que não deveria estar ali, fez a ultrassonografia 1 hora depois, e no dia seguinte, eu acho que eu conheci o professor Vicente já no Einstein, já com todo o protocolo aí que já devia fazer. Então, a grande chance que a Luísa teve foi a questão da precocidade do diagnóstico e ter o acesso rápido aos melhores profissionais e às melhores infraestruturas médicas para fazer o tratamento. E, no fundo, ela nunca padeceu da patologia que ela estava desenvolvendo, né, do tumor. Né? Eu acho que o rim tinha 7 centímetros, o tumor tinha 6, já era uma coisa agressiva, mas ela, no fundo, teve que fazer 4 semanas de quimioterapia, né, que foi o protocolo do professor Vicente, junto com os colegas do San Giudice e de Milão, eu esqueci o nome do hospital de Milão, que o senhor tinha falado, um colega do senhor italiano.
fez lá, necrosou, né, o tumor em 17 de janeiro, 7 de janeiro de 15, perdão, fez aí a nefrectomia radical do rim esquerdo, né, que é retirar, e depois foram um protocolo aí de quase 7 meses de oncológico, foi um total, acho que chegou quase a 50 e poucas sessões de quimioterapia, e hoje, 13 anos, cabeludo, tá com o cabelo maior que o seu, e como se nada tivesse acontecido. E isso me fez, né, ao longo do processo oncológico, né, do tratamento oncológico dela, o professor Vicente acabou me convidando para ajudar junto à Fundação Criança, o Itaci, o qual eu não conhecia, né, o qual o professor, há 25 anos atrás, com um grupo de empresários paulistanos e muita raça e coragem, montar uma estrutura padrão Einstein para o sistema público, né, que tem toda a admiração, obviamente minha, da minha família e de todo o resto aí das pessoas que de alguma forma conviveram com o professor Vicente. E eu falei, tá bom, vou ajudar, né? Só que você me conhece, né? Eu sou de processo, metodologia, tudo organizado. Vamos tentar botar da melhor forma possível para transformar o negócio perene. No caso, minha responsabilidade é só a questão da Fundação Criança, né? Obviamente. E eu tive as chances, né, de encontrar pessoas bastante competentes e principalmente engajadas com a causa, que é a Rita Calegari, que hoje está à frente da presidência executiva do dia a dia da Fundação, e a Liliane também, que está aí à frente do dia a dia como operacional da Fundação, que está lá no dia a dia apoiando e ajudando as causas. E aí acabei me envolvendo, né, questionava muito as reuniões de conselho, né? Aí eu era aquele cara chato, né? Isso é pleonasmo, né? Falar isso. E acabei sendo convidado aí pelos conselheiros você quer continuar, quer entrar aqui como pegar a função, a gente gostaria, aí deram uma visão lá para eu poder ajudar, né, no começo, e foi muito fácil, né, com o professor Vicente Sá, foi muito fácil, porque quando o dia que me passaram, vamos dizer assim, o bastão, nós migramos, né, do Instituto da Criança, né, debaixo lá do complexo do Hospital das Clínicas, foram para debaixo do ICESP, que é o maior hospital de oncologia pediátrica, se eu não me engano, da América Latina. De oncologia. De oncologia, perdão, de oncologia da América Latina, aquele prédio incrível da doutora Arnaldo. E aí teve uma mudança grande de dinâmica operacional, de governança, que, querendo ou não, a gente teve que se adaptar. Não foi fácil, o professor Vicente teve um desafio grande, principalmente político, né, de conviver lá com os demais professores, com as regras, eles trouxeram uma metodologia também de governança importante, né, e a gente teve um processo aí de uma curva de aprendizado muito exponencial. No paralelo, né, em função dessa que eu chamo de vocação, né, não é mais uma causa, né, que eu acabei me envolvendo e eu acho que tem uma questão ética de tentar retribuir o fato do lado positivo do final feliz da minha filha, foi trazer pessoas também competentes para a Fundação Crianças, empresários, empreendedores com uma visão muito humanista e querendo ajudar o próximo, né? A gente adoraria, né, triplicar o prédio, fazer mais, e eu acho que a gente está bem na foto lá hoje com o ICESP, com a liderança do ICESP, e animado aí com os próximos passos, mas é uma causa muito nobre, né? Quando a gente procura as empresas, eu descobri que nenhuma empresa grande no Brasil tem a causa da oncologia pediátrica como uma causa interna, né? Quando eu montei a minha empresa, a seguradora, eu falei, putz, eu vou montar aqui, vou botar a causa, né, do oncologia pediátrica e as arrecadações direcionar para o Itaci. Ainda é uma coisa um pouco embrionária, a gente está se desenvolvendo, o Brasil está num momento complicado econômico, mas eu acho que o Itaci aí tem um futuro brilhante, principalmente na parte, né, de pesquisa também, que o professor está começando a coordenar e tudo, e que a Fundação Criança tem que apoiá-lo muito, e eu acho que a Fundação Criança ainda é tímida nesse assunto. Perfeito. Acho que um ponto importante que você traz, Gabriel, é o como você teve esse diagnóstico, né, um diagnóstico bem feito, depois um profissional
também extremamente competente, e o acesso. Eu ia fazer um comentário, ele falou nisso, a mãe foi perspicaz, não é isso? Exato. Olha, essa é uma coisa muito importante. Quando a mãe, eu falo para os nossos alunos assim, a mãe achou, vai lá, vai atrás. Procura. Emprestou a casinha há 9 meses, aí ela sabe o que acontece com o filho Sabe. melhor que ninguém. Então é uma coisa mágica. É impressionante, é impressionante. Uma coisa mágica. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou mãe de 3, então eu também acho. É uma coisa mágica, realmente. Nós estamos escrevendo um livro com uma mãe de um paciente tratado por nós, é uma escritora de livros infantis muito famosa, escrevendo um livro sobre a mãe. Qualquer coisa, o título é qualquer coisa do tipo, por que ela emprestou a casinha há 9 meses, qualquer coisa assim. Olhando do ponto de vista da mãe sacrifício, digamos assim. Uma ocasião, quando fui fazer minha tese de docência, quis tirar algumas fotos de situações corriqueiras do dia a dia do tratamento. Nós estamos aí no Instituto da Criança, que é na Avenida Doutora Enéas Carvalho de Aguiar. Então, as pessoas desciam de ônibus lá na Avenida Rebouças e subiam tudo aquilo até chegar no Instituto da Criança, que era aqui. Eu fiquei tirando fotos, assim, vendo aquelas senhoras chegarem, quase que inexoravelmente com sandália havaiana, com algumas blusas num dia de frio, um guarda-chuva, mas a sua criança protegida de uma maneira fantástica. Então, mãe é um ser muito especial, né? E o que ela fala vai atrás. E você teve acesso, né? Acho que trazendo isso, teve acesso aos melhores tratamentos, aos melhores hospitais, mas a gente também tem isso, né, ali no Itaci, em outras instituições. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, professor, o que tem eu ali, acho que, né? olha, é uma coisa que a oncologia pediátrica ela é privilegiada dentro do nosso país, porque ela é um segmento da medicina que tem um apoio social fantástico. Fantástico. Nós, em praticamente todos os estados da federação, mais concentrados na região sudeste e sul, por razões até compreensíveis, né? Mas, enfim, em virtualmente todos os estados da federação, nós temos grupos de apoio que dão um suporte muito forte às crianças com câncer da sua região. Os oncologistas pediátricos se conversam muito entre si, então eles procuram adotar terapêuticas relativamente padronizadas em todo o país, de forma que se você tiver uma criança num lugar com menos recursos, ela possa pelo menos fazer parte do seu tratamento lá e vir a um lugar mais desenvolvido para ter um recurso específico sendo aplicado. O que, obviamente, impede que ela tenha de se deslocar de uma maneira perene para outro lugar, com toda a sua família e com todas as repercussões sociais disso. Então, a gente pode celebrar com muita alegria que as instituições enfim, pediátricas públicas do nosso país, dirigidas a câncer, elas têm resultados terapêuticos que são similares aos melhores padrões internacionais. E o grande desafio é fazer com que essa coisa capilarize cada vez mais para toda a população. Isso não é ainda uma verdade. Eu vou citar um exemplo do estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação. Se você olhar crianças com leucemia, que é o câncer mais comum da infância, entre 0 e 18 anos, nós conseguimos no Itaci e em outras instituições, que em São Paulo tem várias, o Boldrini, o GRAAC e outras mais, GAC em São José dos Campos e muitas outras. Nós conseguimos tratar essas crianças em até 85%, 90% dos casos, curadas. Agora, quando você olha o que acontece no estado de São Paulo como um todo, você vê que essa população de 0 a 18 anos alcança o tratamento e os resultados positivos verdadeiramente de cura com uma faixa muito menor de percentagem, ao redor de 40%, 45%. Nossa. É uma diferença muito expressiva. Então, a grande missão, o grande trabalho que nós temos de fazer agora é capilarizar tudo isso daqui para que, enfim, todo mundo possa ter esse acesso a esse tratamento. Significa diagnóstico precoce, acesso precoce e melhores terapêuticas possíveis, né? Esse eu acho que é o grande mote de todas as instituições que lidam com câncer infantil no país. Muito bom. E, Gabriel, como você vê que a sociedade pode se mobilizar mais rumo a essa questão do voluntariado e pode trazer o câncer infantil também nessa vertente?
Eu acho que a sociedade ainda está um pouco distante, porque é uma questão de conhecimento. Eu acho que existe uma série de outras causas também que atraem atenção, e no final é comunicação, transparência e a sociedade saber exatamente aonde aquele recurso está sendo aplicado efetivamente, né? A gente vislumbra que existem muitos movimentos muito bem intencionados, mas que no final existe uma boa intenção, mas depois a coisa não acontece de forma estruturada e perene, que seria o modelo americano de doação e tudo mais. Então eu acho que o objetivo da Fundação Criança é transformar isso na forma mais perene, a Fundação Criança mais perene possível e mais transparente possível para os doadores, né? E adoraria, do ponto de vista mais estratégico e social, que o governo federal pudesse fazer leis de incentivos fiscais para as pessoas, em vez de poder doar seus impostos de uma maneira, ou fazer fundações que possam deixar legados, que aquele patrimônio não seja só para pagar imposto, que infelizmente no Brasil é obviamente necessário pagar imposto, mas a utilização daquele recurso privado para finalidade pública no Brasil ainda é muito frágil, a qualidade da utilização desse dinheiro. Lembrando que dinheiro público foi gerado por um trabalho privado, então não existe dinheiro público, é dinheiro de trabalho de pessoas que geraram riqueza financeira que permitiu que esse dinheiro seja utilizado para toda a população, que para mim é o correto. Então, eu acho que existe uma oportunidade ainda, eu tenho conversado com algumas instituições, de tentar fazer um dia, quem sabe, alguma coisa que possa incentivar, do ponto de vista legislativo, o modelo americano de endowments e ajudas que possam ampliar e compensar justamente esse desequilíbrio que tem no estado mais rico da federação, que é São Paulo, um índice de sucesso maior, quase o dobro, né, do que o resto dos estados da federação. Então, acho que não é só aquela coisa do final do ano, tá inverno, vou dar um agasalho para dar uma boa consciência. É enxugar gelo, a gente tem que trabalhar a forma do gelo, as questões estruturantes para ter uma consequência aí, ou desencadear, né, um cascateamento que atinja efetivamente. Porque no final, estamos aqui para ajudar, né? Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês. Vou passar para vocês darem uma mensagem de fechamento e depois vou divulgar aqui quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Fundação Criança e o Itaci. Então, peço que vocês tragam a mensagem final. Bom, eu vou repetir uma coisa que nós falamos no início, né? A luta contra o câncer infantil é uma luta que vale a pena ser lutada. E, enfim, nós temos de aumentar nossa participação social cada vez mais, quer dizer, fazer com que os bons resultados, os excelentes resultados comparáveis aos melhores serviços do mundo que se obtém em grandes instituições possam ser, enfim, capilarizados para toda a população, para que todos possam se beneficiar daquilo. Reconhecemos os nossos momentos, as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades, procurar saná-las, mas com muita fé, né, e com muito trabalho. Acho que nós temos de ser como o sapo na beira da lagoa, né, com o pé plantado no chão, mas olhando para o céu. Essa acho que é como todos nós devemos nos comportar. Amém. Do nosso lado, fica o convite a todas as pessoas que assistirem esse podcast de conhecer o Itaci, de marcar uma visita lá, entrar no site, procurar, ver, se informar. Eu acho que existe bastantes entrevistas e vídeos do professor Vicente que dão a tranquilidade para as pessoas, né, querer, vou contribuir aqui, como é que eu faço? Eu acho que lá tem uma grande legitimidade, né? Lembrando que o Itaci, em relação aos demais, que eu chamo nossos concorrentes, né, de hospitais de oncologia pediátrica, quando aperta, quando é alta complexidade, todo mundo liga para o professor Vicente e direciona para o ITC. Então, fica aqui o convite a todos, conhecer o trabalho, a visitar e nos ajudar, porque ninguém marca gol sozinho, né? É uma questão, é o time que faz com que lá na frente alguém consiga marcar aquele gol de placa, e isso aqui precisamos da ajuda de todos. Perfeito. Então, se vocês querem conhecer um pouco mais do Itaci, vocês podem buscar por www.itaci.org.br. O Instagram é instituto_itaci e o e-mail institucional@itaci-fc.org.br. Né? Fica o convite aqui para que vocês conheçam e vejam ainda mais da solidez do trabalho
dessas pessoas, desses homens maravilhosos que estão aqui conversando com a gente. Agradeço muito o Vivicast.